E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre Alone with You in the Ether, da Olive Blake. E assim, esse livro já tem uma tradução aqui no Brasil, pessoal. E eu li esse livro assim sem dar nada por ele. Eu imaginava que era só uma historinha simples, mas que nada. Esse livro aqui ele tem muita coisa, ele traz muito assunto assim para debate. Ele tem toda uma questão assim de simbologia por trás aqui das coisas, por causa das conversas desses personagens. E assim, são dois personagens muito simples que a autora ela vai colocar ali no primeiro momento para se conhecerem, e o decorrer da história ela vai desconstruindo esses dois personagens, porque assim, nesse livro aqui tem muita questão de simbologia, como eu falei. Então, os personagens, principalmente o Aldo, aqui é um dos personagens que ele é professor de matemática, ele tá fazendo ali uns estudos, ele tem um negócio com hexágonos, com abelhas, porque a questão da colmeia das abelhas, né, são hexágonos, e também tem todo um negócio aqui com o número 6. Se a gente for pesquisar essa questão do número 6 em simbologia, vai estar muito atrelado à questão de equilíbrio, mas já a gente chega lá. A história consiste nessas duas pessoas, assim, eles são personagens, gente, muito imperfeitos. E assim, eles são esquisitos. Se a gente for definir assim, esses dois personagens, eles são pessoas completamente esquisitas. Mas num primeiro momento aqui, a autora vai apresentar esses dois personagens, que é o Aldo e a Reagan, que eles acabam se conhecendo. Assim, eles são já adultos, são duas pessoas assim bem inteligentes. Então o Aldo, por exemplo, ele é professor de matemática, ele tá ali estudando um monte de coisas pro doutorado e tudo. Ele tem uma relação muito forte com essa questão dos hexágonos e ele tá estudando isso. E a Reagan, ela trabalha num museu, ali ela é meio que uma curadora do museu, assim, uma guia, alguma coisa assim. E ela trabalha com arte também. A partir daí eles vão se conhecer. E assim, gente, vocês podem estranhar no começo do livro, porque as conversas deles são muito esquisitas. Eles são coisados da cabeça, meio assim. Mas quando ela vai, assim, vamos dizer que desconstruindo esses personagens, a gente começa a entender e a gente se acostuma com esses diálogos que eles vão ter. Então, assim, muitas das coisas aqui nesse livro, eles são meio que dadas, assim, num tom muito melancólico. Tanto a Reagan quanto o Aldo, eles são pessoas muito solitárias. Ambos têm problemas psicológicos que a gente vai descobrindo aqui na história. O Aldo, por exemplo, ele já tinha tentado suicídio. E muitas das coisas aqui desse livro, gente, vai estar ligada ali com as relações familiares. Por exemplo, a mãe do Aldo abandonou ele quando ele era bem pequenininho. E foi cuidado por esse pai, pela avó. E a relação que ele tem com esse pai é muito bonita. Então, assim, tem várias situações aqui. Esse pai vai fazer ligações para ele para saber como é que ele tá. Assim, esse pai ele é super protetor e tudo. Ele tem um restaurante. Eles têm uma conexão muito forte. A relação dele com esse pai é muito bonita. Em contrapartida, a família da Reagan já tem uma relação muito ruim com ela, porque é o seguinte, a Reagan também tem problemas psicológicos, a gente vai acompanhar a ida dela ao psiquiatra, e já já eu me aprofundo mais nessa questão dos problemas psiquiátricos da Reagan, mas num primeiro momento, nessa questão familiar, ela tem problema com os pais. Ela define a mãe dela aqui como uma mãe narcisista, que meio que coloca defeito em tudo que ela faz. E ela também tem meio que problemas com a irmã, porque a irmã já tem uma vidinha ali perfeita, já tem filhos, ela é casada com um médico, a irmã também é médica. Então, assim, ela vai estar sempre se comparando ali, por mais que ela tenha uma relação muito boa com essa irmã, ela vai estar se comparando com essa irmã. A relação que ela tem com essa mãe é horrível. E ela também tá saindo com um cara que, assim, é um cara... Meu Deus. E ela começa essa amizade com o Aldo, assim, de um jeito muito improvável. E eles vão se conhecendo ali e eles combinam de marcar 6 encontros. Mas, assim, num primeiro momento, esses encontros só são pra fazer amizade, pra eles irem conversando. Como eu disse, eles dois são esquisitos. Não dá pra gente tentar justificar essas coisas dele, não. Mas, no decorrer da história, essa amizade, né, vai virar um romance. E assim, eles vão começar a enxergar os defeitos um do outro. Porque é o seguinte, como eu disse, a Olive Blake vai desconstruir eles dois. Então, conforme eles vão se conhecendo, esses defeitos vão começar a ficar aparentes tanto pra eles e quanto pra gente. Eu estou falando defeitos, mas assim, não são bem defeitos. São problemas, são, como eu disse, as relações familiares, a questão psiquiátrica deles. E principalmente para a parte da Reagan. A Reagan é o que vai
vamos dizer assim, que vai ser o fósforo aqui do negócio, a chama, né? E eles vão começar a se conhecer, eles vão se apaixonar, a Regan vai ainda estar com esse cara, e esse cara, assim, é uma pessoa muito problemática. A Regan, ela tá fazendo acompanhamento psiquiátrico com uma profissional, e a gente começa a perceber que ela não tá fazendo esse tratamento certo, ela não tá tomando medicação, ela mente ali nas consultas com a psiquiatra. Enfim, a gente vai ver que ela está se recusando a tomar essa medicação. E é aí que a autora ela vai lançar um debate muito interessante aqui no livro, que é o de pessoas que abandonam a medicação porque não se sentem confortáveis tomando aquilo, e ela vai levantar um debate muito interessante, sem romantizar a questão do tratamento psicológico sem medicação. Ela vai, inclusive, colocar uma nota aqui no final do livro explicando a importância que o tratamento com remédios, com medicação, teve na vida da Olive Blake, da autora. Porque ela vai dizer aqui o seguinte, que ela recebeu um diagnóstico tardio de bipolaridade. Então ela disse que chegou nessa nota que ela coloca aqui no final do livro, ela diz que chegou já numa parte assim da universidade que a vida dela estava insuportável, porque ela já... Então, assim, até o momento dela receber esse diagnóstico foi muito complicado, e ela disse que o que salvou a vida dela, que conseguiu salvar a relação dela com o esposo dela, foi justamente o tratamento com medicação. Então, o caso aqui da Regan, ela deixa bem claro que não é um exemplo a ser seguido, nem nada, até porque se vocês forem ver a vida da Regan aqui sem essa medicação, é muito complicada, muito difícil. Então, tem um momento aqui que a gente vai descobrir que a Regan cometeu um crime, e eu não vou dizer qual foi, mas vocês vão ter que ler aqui o livro pra saber. Então ela vai começar uma relação também ali com o Aldo, e a gente vai ver que a falta dessa medicação vai começar ali a dar sinais, a falta dela se tratar, porque é o seguinte, ela é o tipo de pessoa que já não consegue estar num relacionamento tranquilo. Então, esse cara, lembra do ex dela que eu falei? Ele coloca um monte de minhoca na cabeça dela, coloca um monte de minhoca na cabeça do Aldo, pra tentar fazer eles terminarem, porque ele diz que a Regan é uma pessoa instável, que ela vai estragar tudo, que ela não consegue ficar feliz, que ela não consegue se acostumar com aquelas relações boas. E assim, ela tá com isso já internalizado. Então a gente vê que por mais que a relação dela com o Aldo seja incrível, ela mesma tá tentando minar aquela relação entre eles dois. E o Aldo também tem muitas dúvidas em relação a isso. Ele é uma pessoa muito segura. E se vocês forem ver, gente, essa relação que eu falei deles, é uma relação muito diferente. Porque, como eu disse, são duas pessoas que estão abaladas ali psicologicamente. Vocês vão ver que em algumas situações eles são imaturos, não por... vamos dizer assim, não por querer, ou então por, sei lá, mas eles vão ser imaturos mesmo por falta de vivência daquelas situações. Então, assim, não vou dizer nem imaturos, né? Eles são, assim... como é que é uma palavra melhor pra... assim, são pessoas que ainda não passaram por aquelas experiências, por mais que eles já tenham aquela idade. Então, assim, a gente vai ver que as dificuldades que eles encontraram na vida ali, assim, de relacionamentos, porque a gente vê que ela tem uma dificuldade de relacionamento com os pais, e ele tem já vindo ali de uma família improvável, né? Ele é filho de um pai solteiro. E assim, então, isso a gente vê que a criação deles, a relação deles com os pais influenciou muito nessa questão da vida deles. Então, assim, essa questão de ligação, de relacionamentos, é muito difícil para eles. Então, assim, a gente vai acompanhar duas pessoas que estão aprendendo a amar. Então, assim, é mais ou menos, para quem já leu Clarice Lispector, é mais ou menos o que acontece ali naquele livro, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Então, é mais ou menos o que a gente vai encontrar aqui no Alone with You in the Ether. Então, assim, é um livro muito bonito. O Aldo, né, como eu falei, ele estuda matemática, então ele tem muita... ele tá fazendo uma pesquisa ali que tem uma relação com o hexágono, com o número 6. Lembra a questão dos 6 encontros que eles vão combinar?
Então, assim, se a gente for olhar, né, a gente olha nesses dicionários de símbolos e tudo, se a gente pesquisar a questão do hexágono, a questão do número 6, a gente vai ver muitas descrições relacionadas a equilíbrio, a questão do masculino e o feminino, a questão das relações, se a gente for olhar, por exemplo, na estrela de Davi, que é a união do masculino e do feminino, a gente vai ter um 6, né, um 3 e um 3 se juntando. Então, assim, essa questão da simbologia que ela usou aqui no livro é um negócio muito interessante. Mas eu acho que é isso, gente. Fica aí a dica pra vocês de um livro incomum, né? Assim, de uma autora aí nova que tá surgindo com tudo. Eu achei, assim, é um livro extremamente bem escrito. E essa questão da simbologia foi algo que me impressionou muito. Essa questão do éter também, do éter, né, que vocês vão encontrar aqui no livro, é muito massa. Tá relacionado aqui com uma parte muito bacana da história. Eu não vou explicar o porquê, porque eu quero que vocês leiam. Mas é isso, gente. Deem uma chance para esse livro. Eu não sei se a edição em inglês está disponível no Kindle Unlimited, mas esse livro tá diversas vezes em promoção aí quando sai esses. Inclusive estava aí na Black Friday. Mas é isso, gente. Fica aí a dica. Leiam esse livro, depois me contem aqui nos comentários. Essa autora que tá fazendo muito sucesso, né? Vocês já leram outras coisas dela. Tá aí essa trilogia, a Sociedade de Atlas, também tá meio bombada aí no TikTok. Tô feliz que autores assim estão fazendo sucesso. E é isso, deixa eu ir. Tchau, gente.